Atenção, a sessão já vai começar. Vila São José. Hoje, quem visita Santo Amaro e chega a São José, não imagina toda a história da construção desta vila, dos desafios e das dificuldades de muitos que ali desembarcaram. Não consegue imaginar o verde que cercava esta terra, o cheiro de mato, o barulho dos rios, o canto dos pássaros. A instalação das primeiras colônias começa em 1827, com a chegada dos alemães, que deixaram sua terra natal para se lançarem a uma nova vida em um país chamado Brasil. A partir daí, a colonização de imigrantes alemães e italianos que traziam consigo sua cultura e tradições. A cultura deste povo, aliada à coragem, fé, união e trabalho, transformou Vila São José em um próspero bairro da Zona Sul de São Paulo. A história de São José começa longe, muito longe. Em busca da terra prometida, da abundância, da paz, atravessaram o oceano trazendo na mala a roupa para vestir, no colo o filho a sorrir e no pensamento a certeza da vitória. Mesmo com a dor da saudade, aqui chegaram alemães e italianos que com bravura e coragem desbravaram matas adentro. Na terra lançaram as sementes da esperança para uma vida próspera. E dela tiraram o sustento que nos alimenta ainda hoje. Então, são imigrantes que vieram, passaram muita dificuldade, eram da época que o governo ainda distribuía a terra para povoar, porque era tudo inabitado. Os alemães, aqui para o Brasil, o governo brasileiro ofereceu muitas vantagens para que viessem para popularizar a nova nação, né? Mas, infelizmente, como sempre, as vantagens eram todas falsas. Jogaram os alemães no meio do mato, debaixo de uma árvore, sem água, sem proteção, sem nada. Eles lutaram muito para chegar onde estão. Eles foram muito trabalhadores e conquistaram, às custas de trabalho, o que eles tinham. Porque a vida deles foi muito difícil, sem ter o que comer,
tiveram que começar a plantar no meio do mato, derrubar algumas árvores, porque eles não tinham nem um pé de cana para dizer o governo brasileiro deu este espaço para eles. Vieram os Klein, vieram os Schmidt, vieram os Heimberg, vieram os Rothschild, tá? E vieram os japoneses também nessa época. Em 1829 veio a primeira parte da família, a segunda parte veio no final do século XIX. Quando acabou a escravidão no Brasil, não tinha mão de obra. Então eles trouxeram muitos estrangeiros com o objetivo de utilizá-los nas fazendas e tudo mais. Aí que a gente começou a ter um problema social também, porque eles começaram, esses italianos, esses japoneses, esses alemães que vieram, foram morar onde ficavam os escravos nas fazendas. Não tinha estrutura para atender essas pessoas. Aí que começou uma questão sindical, uma questão que os italianos criaram sindicatos aqui, enfim, tem toda essa condição aí, para dar condições de trabalho para todo mundo. Então, muitos ganharam terras para ficar, para viver, e era o nosso caso aqui também. Tudo isso daqui foi ficando de herança, foi passando de pai para filho, enfim, com o objetivo de colonizar, de ter trabalho e tudo mais. Tanto que o meu avô, o pai do meu pai, o Augusto Schunk Rothschild, ele plantava, tinha gado, né, mãe? Tinha essas condições e comercializava no mercado municipal os produtos que ele fazia, tal, trocava por alimentos também, enfim, tem todas essas condições. Benedito Luiz Rothschild, o Benê como é conhecido, descendente de italianos e alemães, filho de Dona Ada Poletti Rothschild e José Boêmio Rothschild, Benê nasceu no bairro de Vila São José, dono da loja de materiais e construções Rothschild, que foi fundada em 1961. Ele mostra com orgulho fotos e documentos e relembra como era a vida na pequena Vila São José. São José era um paraíso, é que nem eu falei, aqui na frente, ó, tem uma pocinha vertendo água. Isso era um paraíso, era um paraíso. Só tinha a casa do meu pai, do meu avô, que era engenho, né? Vocês conhecem engenho, não? Não conhecem nada. Eu vi engenho trabalhando. Eu vou citar um pouquinho a coisa do engenho. Embaixo do mercado é uma lagoa, aqui. E essa lagoa era boa, ela fornecia água para a rota do engenho e para o dínamo, que era o gerador de energia. E não gastava um centavo, a água tocava. Esse é o coxo na roda, você já viu, né? Então, e a água toca aqui sozinho, dia e noite. E eu vi os pirãos, se não me engano, acho que é pirão, né? Trabalhando para fazer farinha de mandioca. Tinha, né? Então, bem na subida do Rio Bonito ali, tinha o depósito dele, grande por sinal. Eu pegava tudo ali e fazia o quê? Eu tirava pedidos no sábado e no domingo. Né? Isso eu já estava trabalhando por minha conta, não mais a valia. No sábado e domingo eu tirava os pedidos, porque surgiu os loteamentos aqui. Isso em 50 e alguma coisa, né? E o pessoal vinha sábado e domingo comprar os lotes. E eu não sou muito esperto, estava ali esperando para tirar os pedidos, né? 5 mil tijolos, uma viagem de areia, uma viagem de pedra e tal. Tudo bem. E aí, tem pressa? Não, durante a semana. Eu tirava pedido sábado, domingo, e durante a semana eu fazia. Tá? Então o que acontece? O Zé Schunk, ele não tinha
filhos, certo? Então o que aconteceu? Ele tinha essa área de São José, mais ou menos 450 a 500 alqueires, mais ou menos. Aí ele foi passear na estrada do Jusa, a irmã dele era Catarina Schunk, e o marido dela era José Rochel. Tá lá, a casa da placa está até hoje lá na casa. Lá. Ele foi passear na casa da irmã e viu aquela montoeira de criança. Aí ele falou para Rosalina, o tio não tem para quem deixar a fazenda São José. Você quer ir morar com o tio? Você vai crescer, você fica com a fazenda. E ela foi. Montou no lombo do cavalo e ficou herdeira da fazenda São José. Segundo o que eu li no livro, aí está 45, 46 alqueires. Não é, é muito mais. Aqui não tinha nada, era só... Tinha o casarão ali, tudo, e a casa da outra ali da minha tia. Não tinha nada aqui nessa praça. A gente ir para a igreja, era direto aqui. Subia, tinha uma escada assim, né? Para chegar na igreja, tinha 3 degraus. Então os párocos que celebravam a missa na capelinha, eles vinham de longe? É, vinha de longe, vinha de Santo Amaro. E... Depois, no tempo do José Schunk, eles ficavam a semana aí na casa do José Schunk, os padres antigos, né? Os primeiros padres que veio participar da igreja. Então a casa do seu José Schunk, ela funcionava também como uma espécie de hospedaria, né? Isso, era. Que aí os padres vinham... É o único lugar que tinha, né? Morei muito tempo naquela casa onde hoje é o Bradesco. Essa casa que inicialmente ela foi feita para ser uma escola. Foi construída pelo tio José Schunk. E depois, futuramente, quando a minha avó Ada casou com José Boimer Rochel, ela veio a morar nessa casa onde teve todos os seus filhos. E essa casa, no final das contas, acabou ficando com meu pai. Eu morando ali um bom tempo, tendo academia ali de 96 até 2011. E assim, ali essa casa se findou, porque daí foi passado à frente em forma de outro negócio, né? A história que meu pai contava sobre, principalmente, o tio Schunk. E uma das histórias que a gente mais fica gravada do tio Schunk em relação à inauguração da igreja em 1919. E essa história, segundo meu pai, ela está atrelada à história do gerador também. Muita gente fala que esse gerador veio da Alemanha, mas segundo histórias várias vezes contadas pelo meu pai, a história desse gerador aconteceu com esse meu avô Venâncio, que, segundo eles, foi até a Praça Sé fazer um negócio, só que não voltou mais. E depois de um tempo, essa minha avó Rosalina e minha avó Ada também já era mais velha, ela acabou acontecendo o quê? Falou que já estava recebendo essa carta porque eles durante uns 15 dias já estavam no mar, indo ser herói na Primeira Guerra Mundial. Achou que fosse um conflito rápido lá, acabou caindo em guerra de trincheiras. Ele foi ferido na guerra, daí, segundo meu pai, ele foi morar na França, trabalhar durante 2 anos. Nesses 2 anos ele juntou o dinheiro, comprou esse gerador e trouxe esse gerador para aqui para a região da Vila São José. Eu morava de pequena, eu morava numa casa que tem aqui do lado, que vocês têm a fotografia com as palmeiras. Ah, sim. Ali, a minha mãe nasceu no casão, mas depois ela morou nessa casa aí muitos anos. Tá? Não tem, aqui não tem casa quase nenhuma. Lá tem, hoje é uma vila, uma cidade, não sei como dizer, né? Porque o jeito que aumentou aquilo, só tinha a rua. Era de terra batida, todas as ruas. Não tinha asfalto, não tinha nada. Não tinha supermercado. Era botiquinzinho, como eu sempre falei, o meu botiquim. Nós fizemos lá de baixo, saímos com as 45 crianças, nós subimos e ainda viemos carregando o altar da Santa. Entramos dentro da igreja, eu estou segurando o altar da Santa também. Entramos dentro da igreja, colocamos a Santa e o padre foi fazendo a primeira comunhão das crianças. Depois eu comecei a ir na igrejinha, onde a gente não tinha missa naquela época.
uma vez por mês, 2 meses, que tinha missa. Então a gente rezava o terço no sábado, na igrejinha. Só tinha igrejinha. A gente não tinha luz, a gente entrava, acendia velas, colocava nos vitrozinhos da igreja e ali a gente rezava a missa. Às vezes estava eu e uma prima minha arrumando lá, colocando vela, ela dizia, se tiver fantasma aqui dentro, saía as duas correndo, sozinha, até chegar as senhoras, né, A gente era criança, né, 14 anos. Por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Da igreja grande, porque a capela era pequenininha. E ele foi quem construiu a igreja grande. Então, a igreja grande faz 50 anos. Ele que abriu. Eu trabalhei em Cidade Dutra com mais 3 padres oblatos e São José era uma capela. E nós rezamos a missa só no domingo. Mas a paróquia o povo foi crescendo e depois a gente foi nomeado vigário lá na paróquia. Antes era capela, agora era paróquia. Eu fui o primeiro vigário lá. E fiquei lá, quantos anos, irmã? 6 anos. Fiquei 6 anos lá com a irmã Virgínia. E foi os anos mais felizes da vida, porque o povo é formidável. Nós nunca brigamos. A paróquia foi crescendo e precisava uma igreja maior. Então, no lado da igreja, tinha um terreno e foi cedido à paróquia. E foi ali que nós começamos a construir a nova matriz. Tinha bastante cursos de pedreiro, pintor, eletricista, financiado pela Prefeitura de São Paulo. E depois desse curso, a paróquia ganhou todo o material que usava nos cursos. E com esse material ajudou bastante a construir a igreja matriz que tem hoje. Dá para pegar ela para levar para a paróquia, para a capela. Para ajudar. Uhum. Ela era ajudante lá. Muito. Aqui eu estava pintando a igreja. A gente fez um barracão onde era feita as festas. Depois, na visita lá, achei o lugar muito, muito pobre. Não tinha esgoto na rua, as casas precárias, as ruas cheias de lama. Então, nós fomos num domingo à noite na quermesse lá. E a quermesse era a luz de velas, porque não tinha eletricidade naquela época daquele lado da rua. E eu falei, mas não pode fazer nem missa aqui na capela e nem quermesse sem luz elétrica. Então eu vi que de outro lado da estrada tinha, mas o povo me falou que não pode passar fio por cima da estrada assim federal. Mas eu falei, não, eu vou passar. Segunda-feira eu peço para o homem fazer isso e ele fez. Eu falei, se alguém vê, um policial, um
fiscal fala que foi eu. Eu vou falar, eu sou estrangeira, eu não sabia, e vou pedir 1000 desculpas. Eu tiro naquela hora, depois no dia seguinte eu coloco de novo, porque precisa luz elétrica. E depois de um tempo, sim, nós conseguimos luz elétrica. E depois eu lembro que eu morava em Vila Alpina, porque depois que eu saí de Caritas, eu pedi para continuar ajudando em São José e a madre deixou e mandou até, depois de um tempo, uma outra freira. E eu ia de Vila Alpina de ônibus todos os dias para São José e voltava. E o dia que chovia, ia no ônibus e todo mundo olhava para mim. Olha o sapato dela, olha! E a gente usava aquela roupa comprida até o chão, cheio de barro de São José, porque onde a gente ia, pegava. E nessa época também começamos a mexer com a prefeitura e ganhamos muitos cursos e por isso foi construído esse barracão de madeira, porque não tinha lugar para dar os cursos. Então tinha curso de barbeiro, de fazer unhas, de costura, tinha muitos e muitos cursos de costura, de culinária, depois de pedreiro e de pintor. Tinha uma variedade enorme, enorme de cursos. E surgiu a ideia, quando tinha o curso de pedreiro, de começar a igreja, que precisava muito, uma igreja maior, porque tinha muita gente frequentando, a capela era pequena demais, depois fazia missa às vezes no barracão, mas também não cabia, tinha aulas de catecismo para as crianças, primeira comunhão, etc. Então começou a construção da igreja. E para isso precisava primeiro fazer as valetas para a construção. E quem fez maior parte desse trabalho foi as mulheres. Vieram com as criancinhas pequeninas, nenês, e às vezes colocaram numa cesta lá de lado, e as mulheres foram lá com o pai e tudo, e fizeram alicerce da igreja. E depois, com o senhor Sebastião e o padre Tomás, às vezes fingindo que estava ajudando bastante também, mandaram as 2 freiras pegar baldes de cimento que colocávamos nos ombros com pau, nós 2 carregando um balde até o lugar onde o pedreiro estava para fazer as colunas da igreja. Depois os pedreiros que estavam fazendo o curso, em vez de fazer parede, como eles falaram, pode fazer parede em qualquer lugar e depois desmanchar. Nós fizemos a parede na igreja e foi erguendo, com curso de pedreiros, a nossa igreja. E depois de chapiscar e tudo, não sei como vocês falam aquilo, eu falo chapiscar, precisava pintar a igreja. Então veio o curso de pintores. E a gente, em vez de pintar qualquer coisa, pintou a parede da igreja. E assim a nossa igreja apareceu em São José. Mas então, quando eu cheguei aqui, lá no fundo, lá só tinha a igrejinha, tinha a casa das irmãs, ainda não estava também funcionando. Tinha casa, mas não... Lá no fundo tinha uma casa onde morava uma senhora que se não me engano, ela era parente do Benê. Tinha bastante idade e morava com o marido bem velhinho. Padre, não sei se você chegou a conhecer, Padre Tomazinho. Eu dormia de noite com a minha mão assim, de tanta dor. Era tudo aqui, ficava aqueles feridas.
tinha umas senhoras de bastante idade, fazia aqueles alicerces, os homens vinham. Foi um trabalho muito, muito grande do povo de São José, viu? Eles trabalharam mesmo. A gente, olha, ficava, quando era de tarde, tinha tudo ferida na mão, porque você sabe carregar aquelas coisas lá, fazer buraco, nós fazíamos aquelas alicerces, né? Então depois, estava muito pequeno, a igrejinha ali não cabia mais ninguém, né? Estava super lotada. Aí eles aumentaram o galpão. Aquele galpão, não aquele que fica lá fora, aquele galpão ali dentro, né? E depois tinha as mulheres que vinham dar sopa para criança, né? Começou com o tempo, né? Eles começaram a dar a Lola, até trabalhava, todo mundo, mas isso foi bem depois, né? No começo não tinha nada, não. Aqui nós sofremos muito, né? Aqui, quando nós começamos. Aqui nós carregava até água nas costas, na cabeça. Tá? Aqui não tinha asfalto, daqui não tinha nada aqui nessa paróquia. O salão aqui de primeiro não tinha esse salão assim, era madeira, viu? Era madeira, tudo coisa tinha, mas tinha os combos, tudo assim pra gente fazia, o padre vinha, tinha vezes fazia até missa aqui. Quais os trabalhos que eram realizados aqui no salão paroquial? Aqui tinha muito trabalho, tinha sopa, né? Tinha a sopa que era realizada aqui. Tinha as pastoral que vinha aí, tinha os negócios de encontro dos jovens, tinha encontro dos encontros dos mais velhos também. Era muito gostoso. Depois que foi acabando, mas era muito gostoso. Tinha os encontros tudo aqui que a gente fazia aqui na igreja, a gente fazia os encontros aqui e era gostoso. Tinha os bailes dos idosos também, né, que a gente vinha também, que era gostoso, né? Em primeiro lugar, aqui não tinha paróquia, só tinha ela. Então, todo mundo era em volta. E 90% dessas paróquias que tem agora, tudo foi construído pelos oblatos, porque não tinha. Então começava assim da casa, e da casa começava uma capelinha, e da capelinha começava uma capela maior. Primeiro, quando a gente chegou lá, não tinha asfalto. E durante o meu tempo, nós colocamos esgoto, porque tinha água encanada. Naquela época não tinha poços de água nas vilas. Fiquei muito contente de poder trabalhar na construção de várias diferentes comunidades, prédios das comunidades, e a gente ficou muito contente de poder trabalhar junto com os membros das comunidades. Eu dou um grande agradecimento para eles, porque eles se esforçaram bastante para criar as novas comunidades. Eu participava de movimento de SEBs, né? Trabalhei com o Padre Paulo, a gente reivindicava as melhorias do bairro, hospitais, passarela, iluminação, tudo a respeito para a melhoria do bairro, né? Educação e também tive lá um grupo de senhoras, umas 15 senhoras, que a gente convidava os meninos que vinham pedir ajuda nas casas, a gente mandava para lá, e lá a gente se reunia, três senhoras cada dia. Aí nós fazíamos uma sopa e servia para as crianças, de segunda a sexta. Trabalhei também no Centro Social, fui até presidente lá do Centro Social.
E lá eu fazia visitas com a Irmã Teresa. Ela era conhecida como Irmã Teresa Portuguesa. Nós íamos nas casas, porque esse centro social, eles ajudavam as pessoas que iam lá procurar ajuda. Só que a gente tinha que ir nas casas para ver realmente a necessidade dessas pessoas, né? Então eu fazia visita com a Irmã Teresa e também eu participei de um grupo, uma pastoral dos enfermos também. Está gravando? Pastoral dos enfermos. A gente fazia visita para os enfermos e nós tínhamos uma missa para os enfermos. A gente ia buscar, cada um do grupo ia buscar um enfermo e depois da missa a gente servia um café lá com bolo, né? Algumas coisas que a gente mesmo fazia e levava e depois retornava para casa. Na época, ao chegar, lógico, era toda uma estrutura voltada para SEBs, né, comunidades eclesiais de base, né, que na verdade essa estrutura era bem presente, né, e havia 11 comunidades, né, junto com a central. Mas todas as comunidades eram consideradas iguais. Não que uma era mais importante que a outra. Todas eram também a central, que seria chamada matriz, era também uma comunidade igual a outras. Essa é uma estrutura que eu encontrei. 64, 65, né? Porque eu cheguei no fim de 63. Mas quando teve as primeiras missas, aí na paróquia, que até era o horário difícil, que às vezes quando estava sol quente, né, que era 3h30. E eu ia assistir. Eu trazia minha turminha toda, né, na igrejinha. Minha igreja é o meu local, onde eu aprendi muita coisa. Eu mais aprendi do que ensinei. Nós fazíamos procissão, aqui deixava, meu marido fazia um altarzinho aqui na rua, e ele passava, onde tinha aquele altar, ele parava, era tão bonito assim na Semana Santa, ele parava e rezava com a gente, era muito bonito naquela época. Meu marido puxava um biquinho de luz e deixava lá para ficar claro. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viestes a mim. Tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivestes assim. Eu sei bem que tens sorrido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao seu lado. Os outros me perguntam, de que igreja você é? Eu falo, eu sou da igreja São José. Tenho o maior orgulho de dizer que eu sou da igreja da paróquia São José. Vou te dizer uma coisa, se eu fosse solteira na época, a igrejinha que eu gostaria de me casar era na igrejinha São José, aquela pequenininha. Eu acho ela uma gracinha, não é? Ô igrejinha maravilhosa.
Eu fico muito emocionada quando eu falo da igrejinha, da paróquia. Eu sinto orgulho de fazer parte dessa história. Gente do céu. Aqui é uma história de vida. A gente viveu a juventude da gente ali dentro. Foi ali igreja, dentro. Né? Os filhos cresceram ali dentro. Então, a gente faz parte da história dessa igreja. No tempo que dava catequese, preparava as crianças para a coroação de Nossa Senhora, as festas do Dia das Mães, as festas do Dia dos Pais, a comemoração de São José, que era muito bonita, a gente fazia a missa bonita, a missa de Santa Terezinha. A vigília de São José ainda não chega muito boa, uma coisa que você se emociona. Porque é onde eu conheci quando eu cheguei aqui, né? Foi onde eu não conhecia nada. E foi onde eu casei, né? Na simplicidade, muito humilde. Sabe, aquela pessoa muito humilde e é como Deus quer. E a gente vai aprendendo. Até hoje eu posso falar da paróquia de São José para minhas netas, né? Para os meus netos. Eu comecei, na realidade, a filmar assim porque eu gostava de filmar e acabei tendo assim um grande estoque aí de fitas, de documentos. Bastante trabalho, porque na realidade eu filmava quase tudo. Tem tal coisa, eu ia lá filmava. Vai ter Domingo de Ramos, a festa de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora aqui no Nossa Senhora Aparecida. Né, Penha? Como era bonito, né? Nossa, fizemos bastante coisa aí, tem bastante. Fazia as missas aqui na praça, quantas vezes, aqui perto do antigo Heimberg, né, que agora é o Extra. Com muita alegria, o canto de aclamação ao Evangelho. Canto número 4. Aleluia! Aleluia! São José, e portanto a pequena capela aqui, era uma referência para todo o bairro, e não só esse bairro aqui, São José, mas por toda essa região, vamos dizer. De todas as partes vinham pessoas que participavam, que aqui se reuniam, que oravam e que ao mesmo tempo refletiam sobre suas ações pastorais, uma vida de comunhão com Deus e uma vida de comunhão com os irmãos e irmãs, pessoas que realmente eram tocadas por essa sensibilidade interior de servir e de colocar a serviço uns dos outros. Portanto, São José, padroeiro dessa paróquia, ele foi esse homem sempre que significou essa comunhão, que significou esse silêncio de Deus presente entre nós, fazendo o bem a tantas e tantas pessoas. Que isso tudo continue, e continuou através dos anos. A paróquia que foi crescendo, que foi se embelezando, que foi a participação cada vez maior das pessoas, enfim. Eis aí esta realidade tão bela da pequena capela dessa igreja matriz, que hoje se tornaram esta paróquia São José. O bispo Dom Fernando, ele viu que nós estávamos muito sobrecarregados em muitas pastorais. Aí ele disse assim, vamos todo mundo se fazer uma reunião extraordinária e vamos procurar um pouco de jovem para cada pastoral, porque o pessoal está ficando sem ver a família, sem um lazer, sem o domingo para ir a uma festa, sem um casamento, porque fica muito preocupado com muito trabalho todo santo domingo na igreja. Não tem mais família. Então, nós ficamos contentes. Cada um vai separar
a sua pastoral. Aí foi um sofrimento grande para nós largar um outro, foi uma tristeza, um chora-chora miserável. Eu gosto, quando eu adoeci, que ela mesma sabe que eu arriei aqui, passei mais de ano, eu fiquei triste quando chegou a festa de São José e eu não pude participar. Aí eu fiquei lá perto dele, falei com ele, São José, eu volto um dia, eu volto. E eu voltei, não estou aguentando não, mas eu continuo. São José em 1976. E como eu sempre gostei e gosto até hoje, sempre foi no trabalho interno da comunidade. Então lá comecei já na São Joaquim, foi quando eu conheci o Padre Pedro e Padre Ruth, que foram os primeiros dos Oblatos que eu tive contato. E esse padre e a irmã Ruth marcou minha vida muito até hoje. Aí na vida para São José eu acabei me envolvendo com a comunidade de lá. Aos poucos fui sendo leitor, fui sendo comentarista, fui participando de canto. Aí o Padre Paulo começou a preparar a gente para ser ministro da palavra. Sabe? E depois de um certo tempo ele nos quis preparar para ser ministro da palavra e da Eucaristia. E também fui catequista do Crisma durante muito tempo. E tive o prazer de ser catequista dos meus 2 filhos. Entendeu? Eles brincam comigo até hoje, entendeu? Sobre isso. E o que eu sempre gostava muito da parte da Eucaristia é o contato com o povo, né? E da parte do Crisma foi que a gente acabava envolvendo esse grupo na comunidade. Entendeu? E quando eu olho aquela igreja hoje construída, o pessoal não tem ideia do trabalho que tiveram com toda aquela história lá. Entendeu? E depois a gente sempre tem que preservar o passado para melhorar o futuro. E a igrejinha nunca foi esquecida. Entendeu? Nunca, com toda a reforma que tem lá, ela foi preservada. Entendeu? Acho que esse é um fato em que a gente tem que observar. Quando se construiu a igreja nova, a capela já não participei porque a capela já estava levantada. Participei só do acabamento, da pintura, acabamento, limpeza, tudo isso. O sininho da capela todas tardes anuncia com as suas badaladas a hora da Ave Maria, hora de rezar o terço da Virgem Maria. Protegei nossas crianças, olhar por nossas famílias. Vamos todos à capela, caminhando em procissão, na frente do seu altar, fazer a nossa oração. Eu nasci em São José e estou em São José. Eu nasci em São José dos Campos, mas eu saí de lá com 9 anos. Então eu nunca saí de São José, porque eu saí de São José e vim para outro. E eu cheguei em 44, aí as estradinhas aqui eram precárias, tudo lama. Você ia daqui do São José até a portaria do clube de campo lá embaixo, você tinha que tirar o sapato e regaçar a calça até o joelho, porque era lama mesmo. Este testemunho em relação à paróquia São José, que está no seu centenário e cinquentenário da paróquia nova. Eu fiz parte um pouco da história dessa paróquia, dessa comunidade linda, e ela me ajudou muito no meu ministério, já quando era seminarista. Eu sou o Padre Marcelinho, fui ordenado em 97 e 2 anos antes da minha ordenação eu trabalhei lá nessa paróquia com o Padre Eliseu na época. E lá eu celebrava os casamentos, recebi do Dom Fernando o testes qualificatus que habilita o seminarista ou um leigo a celebrar casamentos, ajudava o Padre Eliseu nessa dimensão, celebrava muitos batizados. Lembro que numa ocasião eu celebrei 53 batizados, né, de uma vez só, e era uma época muito intensa pastoral. E ajudava também na comunidade Nossa Senhora de Fátima, hoje, que é o Santuário São Judas,
e também numa comunidade lá na Chácara Santo Amaro. O Padre Eliseu fazia um trabalho missionário muito bonito naquela época e eu pude participar um pouco e ajudá-lo, colaborando nesses serviços missionários, pastorais, naquela realidade tão bonita, né, que era e que é ainda na Paróquia São José. José, em tuas mãos operárias, de homem justo trabalhador, brilhou a mais nobre missão, ser esposo da mãe do nosso Senhor. José, esse teu jeito simples de viver a vida, esse teu jeito forte de viver o amor, que Deus te confiou. José, este exemplo lindo de amar Maria, este exemplo lindo de viver a fé, ninguém esquecerá. Também lembramos como eu era responsável, a paróquia, a atual paróquia São Judas era a comunidade Nossa Senhora de Fátima. Nós fazíamos sempre, nas Semanas Santas, reunião de uma igreja para outra. E era multidões. Tínhamos uma rádio que tinha uma audiência muito boa, a Rádio São José. E essa rádio nos ajudou bastante nesse trabalho de evangelização. Aí ele montou a rádio e tinha vários locutores. O meu programa era das 2 às 4 e era de coração para coração. Aí eu mandava parabéns para os aniversariantes, para os casais, mandava música, muitas pessoas pediam música e mensagem, né, poesia. Então foi também uma época maravilhosa. Fonte de Água Viva com o grupo Agnus Dei, tá certo? Uma música muito bonita que você curte muito aqui na 106.5, a rádio do seu, do meu, do nosso coração. Foi o primeiro festival de música religiosa da Diocese de Santo Amaro. Primeiro festival que aconteceu na paróquia Santa Gertrudes. Motivamos os jovens, era uma preocupação minha, porque eu acredito que nós podemos fazer um grande trabalho de evangelização através da música. Eu acredito nisso e eu vi isso acontecer. Houve um festival de música católica e São José participou. Eu não pude cantar na época porque eu estava estourando, tá? Minha filha estava para nascer, né? Então, mas eu fui assistir. Edneus tocou, Dona Elza. Tinha uma freira, que eu não me lembro o nome agora, mas ela cantou também junto nesse festival. Foi assim, naquela época tinha muito, para a igreja receber revista, né? E a igreja um dia recebeu uma revista, falando desse festival Vem Segue, que ia ter na Santa Gertrudes. A letra fala isso, que era um rapaz que vivia a pecar, né? Entrou numa igreja, sentou no banco, estava triste e o padre chegou, conversou com ele, falou, por que você está triste? Aí ele falou. Era um rapaz que vivia a pecar. Certa vez numa igreja entrou. Ao seu lado o padre se achegou, perguntou o que o afligia. E o São José acabou ganhando e foi assim, pra gente, foi um momento maravilhoso, né? Aí, quando anunciou o primeiro lugar São José, paróquia São José, Agora que eu quero ver é aquela que for a mais bonita e aquela que tocar o coração de cada um de vocês. É uma história curiosa. Banda São José, conversão e vocação!
irmã Terezinha. Aí estamos recebendo vocês hoje com muita alegria. Para nós é uma satisfação. A Penha, a Fátima, o Cristiano, sejam bem-vindos. Nós nem esperávamos por essa surpresa tão agradável depois de tantos anos das irmãs na paróquia São José, em São Paulo. Hoje nos encontrar aqui nos confins de Niterói. Mas é uma alegria, sejam bem-vindos nesse dia maravilhoso de sol, de característico do Rio de Janeiro, né? Bom, a congregação das Irmãs Felicianas chegaram no nosso bairro por volta dos anos 60, onde realizaram vários trabalhos de assistência social e também ajudando os párocos que por lá passou com a parte religiosa e espiritual da nossa comunidade. Estamos aqui com a irmã Camila, que vai contar um pouco da sua experiência e da sua vivência dentro da nossa paróquia e a atuação no nosso bairro. Irmã Camila, a senhora lembra quando a senhora chegou no bairro de São José? Eu me lembro. Eu fui para São José em 1971. Aí chegamos lá, tinha os trabalhos que a irmã Virgínia tinha começado, de vários cursos que eram realizados pela prefeitura. Não é? Nós damos continuidade durante algum tempo nesses cursos, que a gente fazia o contato com a prefeitura e a paróquia emprestava a estrutura física para realizar o trabalho. Foi uma luta grande para fazer com que a prefeitura entendesse que os projetos que eles traziam precisavam ser repensados pelo povo que ia receber esses projetos. E foi um trabalho muito bom, porque conseguimos com pessoas que vinham para nos ajudar da própria paróquia, para dar o curso de mecânico, de eletricista, essas coisas, que tinham um grande respeito pelo povo que vinha para os cursos. E junto com essas pessoas a gente pôde modificar um pouco esses projetos da prefeitura. Foi uma luta boa. Eu cheguei em São José em 1972, trabalhando juntamente com a irmã Marina, irmã Elisete, e atuei ajudando no trabalho do serviço social, os jovens e a paróquia. Isso foi muito gratificante para mim. Como que era? Quais serviços que eram realizados? Era nessa parte que a irmã Marina acabou de falar, né? Que a gente queria promover o ser humano. Então, que não ficasse só naquele assistencialismo, só recebendo, que eles tinham que colocar aquilo em prática e se fundamentar naquilo que eles estão recebendo para levar depois adiante, eles se promover e promover outras pessoas que estariam diante deles. E a gente procurava fazer aquilo que estava dentro das nossas possibilidades e as pessoas participavam muito bem. Continuemos aqui em Niterói, na Casa das Irmãs Felicianas, agora com a irmã Terezinha, que vai contar um pouco da sua história, da sua passagem na nossa paróquia São José. Como que foi a sua passagem, a sua história em nossa paróquia, em nossa capelinha centenária? Bom dia, Cristiano. Olha, para mim foi uma grande bênção de Deus quando, ainda bem jovenzinha, fui transferida para a comunidade das Irmãs Felicianas que ficavam na paróquia de São José. Eu morei lá, na verdade, por 2 vezes. A primeira vez, eu ainda era estudante, juniorista, estava no processo de formação. Aí fiquei por acho que uns 3 anos, eu não me lembro, faz tanto tempo, né? Uns 3 anos e trabalhei assim com muita alegria, com muito dinamismo próprio da juventude. Eu trabalhei na pastoral da catequese, na paróquia, também nas comunidades, na parte de liturgia, bastante, toda aquela. Hoje são paróquias, mas na época eram comunidades. E essas capelas, essas comunidades, nós íamos semanalmente a estas capelas. E então a gente ajudava na liturgia, na catequese, no curso de preparação para os sacramentos, batismo, matrimônio. E foi um tempo muito bom. Na época, o pároco era padre José Eliseu, e nós também trabalhávamos bastante com os padres oblatos, que eu, especificamente, trabalhei mais com o padre Thomas Delaney. Então, foi um tempo de muito crescimento, de aprofundamento da minha própria vocação religiosa.
Cadê o negócio? Oi, boa tarde. Nós somos da paróquia São José, a gente queria falar com a irmã Ivone. Tá, obrigada. Na região oeste. Mas final de semana a senhora ficava por aí, ficava? Não, às vezes ficava. Quando eu não saía, quando eu estava muito cansada, eu não ficava. Porque eu andava, eu tinha que pegar 3, 4 ônibus para chegar onde eu ia. E eu tinha que ficar em São José, eu não poderia, como religiosa, ficar sozinha no lugar, né? A paróquia São José me ofereceu esse suporte espiritual. Eu tinha a missa, né? Participava da missa e foi muito bom, né? Padre Eliseu foi muito bom para a gente. Deu muito apoio, né? Muito apoio, muito amigo, né? Eu me sentia assim, muito feliz de trabalhar aqui na paróquia São José, porque eu assim, sentia assim, muito acolhida pelas pessoas aqui, né, na comunidade. Também me dei muito bem com os padres que passaram por aqui, trabalhei com muita unidade com eles, e para mim foi assim, muito positivo o tempo que eu fiquei aqui na Vila São José. Gostei muito e tenho saudades. Morava no Paraná, né? A gente em Jaguapitã, era a cidade que a gente morava. A Fátima veio de lá para cá, minha irmã, né? Fatiminha, que a gente fala, né? Veio de lá para cá com 2 meses de idade, né? E viemos de caminhão. Ela na cabine, eu, minha mãe e o motorista. E as outras minhas 2 irmãs, né? Veio na carroceria, junto com um restinho de mudança. E meus irmãos já tinham vindo para São Paulo com o meu pai. Vieram de ônibus na frente. De ônibus não, desculpa, de trem. Que naquela época era mais trem, era o mais barato naquela época. De Maringá até aqui São Paulo. E aí nós vamos morar na Vila Isa durante 1 ano e pouco, né? No Campo Grande ali. E meu pai construiu a casa na Rua Orfeu Paravente, né, que é atual agora, e naquela rua era toda cheia de barro naquela época, condução só tinha uma, que era 7 de setembro, que saía do Largo de São José, ia pela entrada do Grajaú e ia até Santo Amaro, certo? Não tinha ainda, a antiga Avenida 1 não existia, né, era tudo barro, e o trajeto muito que fazia ali beirando a Clube de Campo, que daí o ônibus também começou a fazer final ali próximo à portaria do Clube de Campo. Daí ali tinha mais condução. O pessoal tinha que caminhar até a portaria do Clube de Campo para fazer o transporte para ir trabalhar para Santo Amaro ou mais para frente de Santo Amaro. E comecei na paróquia, na comunidade de São José, como catequista, que fiz o curso, como a Terezinha já explicou, e fui caminhando e também teve grupo de jovens, né, que começou na comunidade. A gente participou da paróquia, na construção da Igreja Nova, fizemos muitos eventos, baile, festas, para arrecadar fundos para a cobertura do telhado, para colocação dos bancos, fez do metro quadrado do piso também na época, que não é esse piso atual que está, era um outro antigo, né? E fomos sempre tocando a vida. E a rua lá da igreja, quando eu fiz o curso de catequese com a Terezinha e outros jovens, a gente, se chovesse no sábado ou no domingo, porque o curso era sábado e domingo, a gente não conseguia chegar, porque a gente dava 1 passo para frente e 3 para trás. Porque ali era uma subida e era barro puro. Era barro vermelho que a gente só
caía. Tinha vez que a gente chegava lá em cima, na igreja, cheio de barro, para fazer o curso de catequese. Aqui com 13 anos, e aos 14 anos eu comecei a procurar uma igreja na Vila São José, que eu vim direto morar em São José. E eu descobri que tinha uma capela lá no alto e que lá tinha missa, mas era uma vez por mês. Aí eu arrumei umas amigas, umas meninas, e começamos a ir uma vez por mês na missa. Aí começamos, aí depois começou a ser uma vez por semana a missa. E aí vinha sempre o padre e uma freira junto. E as pessoas começaram a ter mais frequência na igreja, na missa. E eles começaram a falar que ia fazer um trabalho, que queria formar uma catequese. E começou a preparar as pessoas. E eu me interessei de ser uma das pessoas que poderia fazer uma catequese com as crianças. E eu fiz, teve um curso para a gente se preparar, uma formação naquela época, né? E eu fiz essa formação. Mas como eu era muito jovem, eu tinha 15 para 16 anos, eu ainda fui ser ajudante da catequista. Porque naquela época, os jovens nós não tínhamos nada em São José. Então, onde nós íamos? Não tinha nada, não tinha paz. Então, o que os jovens, as meninas, procuravam ir na igreja. A igreja era o lugar da gente se encontrar, da gente conversar, ter amizade. Aí começou a formar os bailinhos, sabe? Aí a gente começou a ter aquele contato. Além de a gente fazer o trabalho pastoral, a gente também tinha um lazer. Sabe? Então, eu acho que de São José eu tenho muitas coisas boas, muitas lembranças boas, sabe? Pode para mexer. Pois é, aquele trabalho foi o Padre Eliseu que me encomendou. O Padre Eliseu eu já conhecia de longa data, inclusive Samuel também, convivemos juntos, estudamos juntos em Teófilo Otoni, e viemos para cá em início de 90 com o Dom Fernando. Ele veio para a Diocese de cá e vários seminaristas de lá vieram. O Samuel veio como seminarista, o Eliseu veio como seminarista, eu já vim como padre. Aliás, eu fui o primeiro a ser ordenado pelo Dom Fernando. E logo que o Eliseu foi ordenado, foi para aquela paróquia de São José, então ele quis reformar aquela capelinha, que era uma capela histórica para a região, e então me encomendou aquele trabalho lá, honrou-me com aquela encomenda lá. E ali, então, nasceu aquela ideia, aquela pintura, que é uma pintura figurativa. A arte figurativa é direcionada, então não tem nada de abstração nela, então a linguagem é mais direta, a compreensão é mais direta, é uma capela de São José, E trabalhei na paróquia São José no ano de 1998, 1998 até mais ou menos, se não me falha a memória, 2002. Foi minha segunda paróquia, minha terceira experiência pastoral também. Tinha acabado de sair de reitor do Seminário de Teologia da Diocese. E depois fui trabalhar na São José. As lembranças que eu tenho no coração. Então foi um período muito gostoso na minha vida, em que a paróquia São José é uma paróquia muito grande, muito participativa. Na época eram menos paróquias do que hoje, na realidade, existe como ali naquela região de Interlagos. É uma paróquia muito participativa. Eu lembro com muita saudade das crianças, assim, no fim da missa, sempre aquele encontro com cada um. O número de batizados tão grande, né? Quantas pessoas batizei naquele tempo. Assim, as cerimônias para mim com tanto carinho, os jovens, a missa das 6, aquela juventude toda, alguns eu ainda conheço até os dias de hoje, tenho uma amizade com muitos que se casaram, hoje são pais de família.
as missas de Santa Teresinha do Menino Jesus, assim, as reformas também, aquilo que consegui fazer na época com a ajuda de tantos de vocês aí da paróquia. Foi um período muito gostoso, muito bom. Fico feliz com esse aniversário da paróquia, esse centenário da capelinha. Não é assim? Peço a Deus que abençoe vocês, que abençoe hoje o Padre Samuel, que é o pároco da paróquia São José, que Deus o abençoe, o guarde sempre, torne fecundo o seu ministério, o seu trabalho na paróquia. Meus pais participavam da catequese, do encontro de casais, e então a gente cresceu dentro da igreja, correndo dentro do salão, que tinha um galpão do lado da igreja nova, era um galpão, e eu lembro que a gente brincava ali junto com as outras crianças. Enquanto os pais estavam na reunião do ECC, a gente ficava correndo lá, gritando. Às vezes vinha um e dava uma bronca, e a gente fingia de quietinho, e a gente corria bastante ali. Na época, a paróquia tinha uma demanda de crianças para fazer catequese muito grande. Então, e não tinha estrutura, porque o salão não é como é o salão de hoje em dia, que tem as salas lá embaixo. Então a gente tinha essa dificuldade de salas e tudo. Então, a minha mãe, uma conversa com o padre com uma conversa junto com a direção do projeto, cedeu uma sala nos sábados, e a gente fazia a catequese nessa sala. Então as crianças, em vez de ter que atravessar a avenida e ir para dentro da igreja, participava da catequese ali, e depois no domingo a gente tinha que ir na missa. Aí todo mundo ia na missa no domingo participar da missa. Ali perto da cantina, ou elas traziam, e aquelas pessoas que tinham conseguido alcançar a sua graça, distribuíam dentro da igreja as rosas como forma de agradecimento, né? Então era uma missa que a missa das 18 horas ficava cheia, porque as pessoas queriam participar. Era muito bonito de ver a igreja cheia com rosas e todo mundo balançando. Participou também da ajuda de casamento, né? Já pausou, tá ali. Essa parte aqui é muito emocionante, gente. Pausou? Emoção, né? Pri? Relembrando de tudo. Chora nada, porque... Foi tão bom aquela época. Eu fui batizada em São José, depois eu fiz primeira comunhão com 7 anos em São José, depois eu me crismei em São José e depois eu me casei em São José. Comecei na catequese, né? E aí eu era catequista junto com a Crislaine, e na época a catequese era coordenada pela Julieta, pela Luzia e pela Raimunda. Na catequese eu tinha muitos desafios, porque quando fiquei como coordenadora da catequese, eu tinha um processo de juntar. Eu sou muito da teoria de juntar as pessoas, juntar as forças, porque eu acho que juntos a gente vai mais longe, né? A gente consegue mais. E aí a gente fez isso, e aí também naquela época, a pedido do Padre Mário, se eu não me engano, a gente começou um trabalho com a perseverança. E esse trabalho deu excelentes frutos, né? Outro dia mesmo eu fui a São José, fui na feijoada que teve lá, e encontrei com algumas pessoas que foram daquele grupo de perseverança e que agora já são adultos e estão lá trabalhando, fazendo parte das pastorais e continuando os trabalhos, né? Então, isso também foi muito importante para mim e também, assim, de cuidar do outro, né? De ter uma responsabilidade com o outro, porque naquela ocasião eu não tinha filho, não era casada, morava com os meus pais, então na comunidade eu tinha
um papel e eu tinha que cumprir com esse papel. Se eu não cumprisse com aquelas atividades, ia ficar sem fazer. E lá fiquei com um pessoal mais jovem, né? Aí depois, por um período, cheguei a coordenar a catequese, quando aí já era o Padre Mário, que estava como pároco de São José. Aí nessa época também fazia parte do Conselho de Administração da Paróquia, do CAP, junto com o João e o Zelão, né? Foi um momento de muito aprendizado para mim, porque eu ainda muito jovem, né, com 20 e poucos anos, estava no Conselho de Administração de uma paróquia como São José, que tem um fluxo de pessoas, de atividades, de problemas muito intenso, né? E eu estava no Conselho de Administração lá, junto com o Padre Mário e com o João e o Zelão, tomando algumas decisões e conduzindo alguns processos, né? Então eu passei de Maria, aí finalmente passou para Sabará. Então Maria me protegendo. Aí Maria cansou de mim, falou, vamos mandar para São José para que meu esposo cuide dele. Todos os paroquianos são amigos, que acolheram bem, apesar de não me conhecer, quando cheguei, e quando saí, ficaram mais do que amigos. Eu acho que vocês conhecem. Eu sou simples, não faço grandes coisas, mas sou da terra a terra, caminhando com aqueles que Deus me deu para cuidar enquanto eu posso. As festas juninas ali no Jardim Alpino bombavam. Era no São José? Era em São José, depois passou para o Alpino, porque São José estava pequeno, na verdade, pelo tamanho da festa. A festa era uma festa boas, muita gente, e dava trabalho, mas era muito gostoso. Era 2, 3 finais de semana, não me recordo bem, mas as festas bombavam. Foi um período muito bom, um período que eu tenho saudades, e é assim, ficou muita recordação, e eu digo de coração, se eu tiver oportunidade eu estou voltando aí para a Paróquia São José, né? Me afastei um tempo porque precisei ir embora para Minas, já faz 6 anos que a gente está lá em Minas, mas sempre que eu venho aqui a gente está aí junto com o pessoal aí, sinto muita saudade, a gente vê que as raízes ficaram. Depois que a gente casou, a gente ficou um tempo trabalhando na pastoral do batismo, então era o trabalho que a gente tinha mais assim de participar mesmo mais pastoralmente durante os finais de semana das missas e ter o trabalho de fazer a preparação do batismo, os cursos, organizar, fazer mesmo, né, organizar a parte mais administrativa dos batizados. E por último, aí, depois quando o Padre Samuel entrou, assim, surpreendentemente ele me convidou para ser ministro extraordinário, e aí foi onde que surgiu e acabaram vindo as crianças. Engraçado porque é uma raiz que a gente criou, né, aqui na Paróquia São José. Então comecei muito nova com os meus pais e a gente casou, como já me falou, a gente não mora aqui perto, então a gente tinha a possibilidade de participar de uma paróquia mais próxima, só que a gente não se achou lá. A gente estava tão enraizados aqui que a gente não conseguiu uma paróquia para falar assim, não, vamos deixar a São José e vamos para outra. E é muito gratificante, assim, a nossa fé em São José só aumenta, porque ele nos dá apoio, né, a gente pode contar com ele sempre. Então foi muito gratificante e é ainda, né, e a gente tenta passar isso um pouquinho para os nossos filhos, que a gente quer que o que a gente viveu, não da mesma maneira, porque não volta mais o tempo, mas que eles possam viver também um pouco do que a gente passou. A Paróquia São José em si, ela teve uma grande transformação. Era uma paróquia, a igreja em si, ela teve algumas modificações, mas as modificações maiores ocorreu aqui no pátio, né? Porque aqui nesse pátio havia um barracão, que é onde se fazia, cuidava das coisas da comunidade. Catequese, as coisas, era tudo aqui, né? Então, a casa paroquial aqui não era. A casa paroquial, como eu falei, era lá nas Embuias. Então, foi muita luta mesmo. A gente lutou muito, muito, muito para chegar ao que ela é hoje, né? E assim, eu me sinto, sim, feliz
de ter um dia poder ter feito alguma coisa pela minha paróquia, de ter ajudado, de ter ido, de ter corrido, de ter ido atrás de jovem, de ter lutado, de ter buscado alguma coisa em benefício para a nossa paróquia. Entendeu? Foram muitos, a gente recebeu muitos não, mas a gente também recebeu muitos sims. A gente recebeu muita ajuda, mas também a gente recebeu também não ajudas, entendeu? Então foi com muito suor. Foram pessoas pobres que não tinham quase nada para dar, mas o pouco que tinha, elas depositavam para ajudar. Fico feliz que daqui desse rebanho saiu-se pais de família, mas também saiu sacerdotes daqui também. Né? Eles passaram por você. Passaram. Alguns desses passaram por mim. Então, eu fico muito feliz que hoje eu pude dar um pouquinho que Deus me deu, um pouquinho da ciência que Ele me deu sobre o seu evangelho, do seu amor, mostrar para aquele um pouquinho do amor dele para levar a um jovem ser um pai de família, a um jovem ser um sacerdote, a um jovem ser um consagrado, uma consagrada, se entregar o seu amor a Deus e viver o seu trabalho. Então, eu fico muito feliz. De fazer visita. Antes não tinha pastoral da saúde, pastoral da criança, nada. Mas a gente já participava. E a gente era obrigado a acompanhar minha mãe nas visitas. Eu achava aquilo muito interessante. Acho que é por isso que hoje eu me adaptei na pastoral da saúde. Eu gosto da pastoral da saúde. Eu só não fui batizada na São José até porque meus pais fizeram um combinado entre meus padrinhos de batizar eu e uma prima em Diadema. Mas a minha primeira comunhão foi na São José, o crisma, e eu me casei também na São José, né? Tanto é que a gente sempre... Hoje eu não moro mais aqui no bairro, sempre venho porque meus pais moram aqui. Mas a gente sempre quando passa em frente a São José, minha filha olha a igreja que mamãe e papai se casaram, né? E assim foi, eu fui continuando, fiz curso de violão, né, com o Idineus, fiz datilografia, acho que bem antes disso com a dona Laura, né, quem nunca, né, fez curso de datilografia, aquelas antigas máquinas, mas tudo que a Paróquia São José oferecia para a comunidade, eu participava, a gente estava lá, era uma extensão da nossa casa. Eu acho... Tá muito na minha história, né? Enquanto pessoa, formação de caráter, foi muito bom. Eu conheci e hoje, até hoje, conheço essas pessoas maravilhosas que carregam esse DNA da São José. Para mim foi um aprendizado muito grande. Eu conheci pessoas assim com um poder muito grande assim de ensinar. Mesmo as pessoas mais simples tinham um dom de ensinar de uma maneira assim, com uma profundidade. E na prática, a palavra de Deus. Então eu carrego isso no meu coração como um tesouro. O nome é o mesmo de seu fundador. A vida nesta vila é a mais perfeita tradução desta mistura de povos. José Schunk, fundador deste povoado, nunca imaginaria que Vila São José se tornaria o que ela é hoje. Estamos a mais de 10 quilômetros de distância do centro de Santo Amaro. Quem vive por aqui admite, Vila São José é um dos melhores bairros de São Paulo para se viver. Laranja 5, 18. Já era. Temos tudo aqui em São José e não pretendo sair daqui, só daqui pro cemitério. Só vou sair daqui de São José, do cemitério de Campo Grande, daqui eu não saio.
Não saio. Porque eu vi isso daqui que não era nada. Hoje, você acha que eu vou sair daqui? Não saio nada. Saio. Tudo que eu quero está aqui na frente. Eu atravesso aqui, tá o Dias, tá o Sacolão, tá o outro ali. Tudo a pé, eu não ando de carro. Então, o meu pai, juntamente com todos os irmãos, contribuíram para uma parte da história de São José, que hoje é um bairro próspero, um bairro pujante, né, com muito comércio, muito trânsito de pessoas, enfim, um bairro que felizmente aprendemos a gostar, aprendemos a amar. A paróquia São José, porque aí é tudo de bom, né? Tudo que a gente procura espiritualmente, você encontra lá, né? Porque a paróquia São José, ela é muito acolhedora. Meus parabéns e agradecer a Deus por todos os membros que passaram por lá, que já se foram, que ainda estão e que ajudaram a gente a chegar onde a gente chegou. Como não agradecer? Como não dizer parabéns, Capelinha, parabéns, São José, parabéns, irmãos paroquianos. Para São José, para a Capela de São José, que ajudou muita gente, trouxe muita gente para aproximar um pouco mais e que São José nos abençoe. E sejam todos abençoados nesses 100 anos, que nós façamos mais 100, mais 100, mais 100, e viva São José! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Uma bênção para vocês e todos os paroquianos. Deus abençoe a todos os elementos que trabalharam para a construção das igrejas e para a criação das comunidades. Então, que o Senhor abençoe pelo intermédio de São José, pela intercessão dele, o Senhor a todos abençoe. Deus está atento a todas as nossas necessidades. E que Deus os abençoe por intercessão de São José e da Virgem Maria. O Senhor esteja convosco. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde. Contem sempre com minhas orações e minha amizade, meu carinho, todo terno por cada um. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Dá um abraço para a turma toda e que Deus abençoe e São José proteja. Ele está no meio de nós. Amém. Graças a Deus. Em 1919, neste bairro que tudo começou, recebemos a graça pela igreja de você como grande protetor. Salve José amado, és essa igreja protetor. Nestes 100 anos de história, te exaltamos com amor. Nestes 100 anos de história, te exaltamos com amor. Recebestes de Deus a São José as virtudes divinas que é o amor. Protegei este povo tão querido que te honra com todo fervor. Salve José amado, és essa igreja protetor. Nestes 100 anos de história, te exaltamos com amor.
para São José! Cadê a palma de São José? Palmas para São José!